Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você e para toda a sua família, que nesse dia que vocês talvez estejam saindo do trabalho, são exatamente 6:06 da manhã, alguns já foram para o trabalho, estão a caminho, alguns estão inclusive trabalhando agora, que Deus te abençoe, guarde a sua vida, guarde a sua família, te ilumine nesse dia muito abençoado. Você está mais um Café Pastoral pelo YouTube, nosso canal Café Pastoral. Se não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário no final desse vídeo, ok? Que Deus te abençoe e ilumine a sua mente. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, participe com a gente aí desse projeto nosso de 365 dias de ministração. Todas as manhãs a gente tem procurado deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não quero tomar seu tempo, eu quero abençoar sua vida, eu quero ser canal de Deus para a sua vida e você também pode ser canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Nós estamos falando sobre um tema que incomoda bastante gente, né? Principalmente quando isso vem de um pastor. Falar sobre finanças é um assunto que algumas pessoas ficam constrangidas, incomodadas, porém Jesus nunca ficou constrangido nem incomodado de falar sobre esse assunto e a Bíblia está recheada de exemplos a respeito desse assunto e ela nos ensina muito bem sobre isso, né? Principalmente quando nós precisamos aprender um princípio que devemos ter em nossa mente e colocá-lo como o mais importante em nossa vida, não que os outros não sejam importantes, mas seja o mais importante de tudo, que é honrar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto eu e você não mergulharmos nessa ideia exata do que significa honrar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que temos, nós não vamos experimentar a prosperidade que vem do alto. E a prosperidade que vem do alto, deixa eu te explicar, não são riquezas, queridos. Deus pode dar riquezas a quem Ele quer. Depois eu posso ler um texto para você a respeito disso. Mas a prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades. É você fazer bem feito aquilo que você está fazendo e com prazer e com alegria. A prosperidade de Deus vem, é claro, somente dele. Mas existe uma fonte chamada honra. Se você e eu não vivermos essa honra, certamente nós não vamos experimentar. A vida vai estar sempre uma grande confusão na vida material. Eu já conheci gente que tinha uma vida financeira de excelência, um salário muito alto e que simplesmente um dia estava lá no gabinete aquele casal conversando comigo e dizendo que estavam numa crise terrível de relacionamento com os filhos e a ponto de destruir aquela família, de acabar com aquele relacionamento. E o problema deles era justamente o descontrole financeiro, a falta de equilíbrio financeiro e não era a falta do recurso, era simplesmente a falta do equilíbrio financeiro. E mais, eu quero dizer a você, eles eram fiéis lá na igreja local, na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, né? Do tipo de oferta que existe. Então, eles eram fiéis. Eles, pelo menos, falaram isso comigo. Mas na organização financeira, eles eram terríveis. Por isso, eles eram muito ruins nessa área. Por isso, as pessoas pensam que é só chegar lá na igreja e entregar alguma coisa, que as janelas do céu estarão abertas, que vai dar tudo certo na minha vida. Querido, Deus te deu o poder para administrar os 90%, vamos dizer assim, os outros recursos que ficam na sua mão. Você tem essa capacidade, Deus te deu. Se você não administrar bem isso, como é que vai ficar a sua vida? Talvez você esteja enfrentando isso hoje. Essa é uma verdade. Te incomoda falar sobre isso? Mas eu preciso falar. Porque, para quê? Para que você tenha uma vida segundo a palavra de Deus. Bom, deixa eu continuar falando com você para não tomar seu tempo, ok? Deixa eu ler alguns textos da Bíblia. Vou ler da Bíblia com você, não estou falando princípios meus, são princípios bíblicos, ok? Provérbios 6, de 9 a 11 diz assim: Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Agora olha o texto de 26, capítulo 26, de 13 a 17, também de Provérbios. O preguiçoso diz: Lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas já acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens
que respondem com bom senso. Talvez pareça uma certa ofensa falar de preguiça no momento que nós vivemos. Eu não estou falando daquele, a Bíblia não está falando daquele que hoje passa por um problema, por exemplo, de desemprego. Nada tem a ver desemprego com preguiça, queridos. Isso não tem nenhuma relação, ok? Pelo menos na vida da maioria esmagadora não há nenhuma relação. Mas nós por vezes encontramos pessoas que com tanta indisposição que elas nos fazem lembrar de um personagem de um desenho animado de algum tempo atrás, que ele ficava assim, dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. O tempo todo ele ficava resmungando das situações que aconteciam ao seu redor e não saía do lugar, ele não conquistava nada, não vencia nada, não superava nada, porque ele só resmungava o tempo todo. Esse tipo de pessoa, ele só fica dando desculpas o tempo todo. Olha o texto que nós lemos. Tem um leão no caminho, ou seja, são pessoas que dão desculpas para tudo. Outra característica dessa pessoa é que elas não se esforçam. O texto fala que o máximo que eles fazem é virar-se na cama, porque não há esforço. Querido, não existe conquista na vida sem esforço. Você não vai ter uma faculdade na sua vida se você não sair da sua casa. Hoje temos até online, mas até online é tão difícil quanto sair da sua casa e ir para uma sala de aula, você parar e investir seu tempo naquilo. Quantas pessoas que hoje têm formação, aí que muita gente diz, olha o que ele conquistou na vida, mas você não sabe que ele acordava às 5 da manhã, 4 da manhã, ia para o seu trabalho, passava o dia no trabalho, saía de lá às 18 horas normalmente e 17 horas estava dentro de uma sala de aula, saía de lá 10h30 da noite, chegava em casa 1 da manhã para acordar às 4 novamente, e aí você via essa pessoa hoje conquistando, mas você não sabe o quanto ela se esforçou para conquistar aquele diploma, aquele curso, investir naquele negócio. Porque há um tempo de investimento na sua vida. Não há como dizer para você que esse tempo não vai existir. Pastor, mas nós vamos deixar Deus em segundo plano? De forma alguma, querido. Essa ideia ela é completamente equivocada. Essa dualidade que vivemos, né, de pensar que fé é negócios são negócios, isso é completamente errado. O tempo todo, onde você estiver vivendo, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja o que você estiver fazendo, você está sendo ali embaixador do reino de Deus. Você está ali anunciando o reino de Deus com o seu comportamento, com o seu testemunho, com a sua influência, com aquilo que você fala. Então isso você precisa entender. Ninguém está deixando Deus de lado. Ninguém está deixando Deus de lado. Eu tenho um exemplo que eu conheço muito bem, que hoje talvez ele esteja me assistindo aí, não vou falar seu nome, mas hoje ele é um oficial da Marinha de alta patente e que ele se esforçou. Eu lembro das noites e noites que ele falava de estudos dia e noite, fazendo curso para poder passar numa prova que ele desejava passar para oficial, e ele se esforçando, ele ficou mais ou menos uns 2 anos ou mais, e fez a primeira prova, não passou, e aí fui para a segunda prova, mais 1 ano estudando, ele se esforçou tanto, e aí conseguiu passar. Bom, e hoje, qual é o resultado disso na vida dele? Ele serve ao Senhor normalmente, ele está numa igreja servindo ao Senhor, está trabalhando no reino de Deus, no seu trabalho ele procura honrar a Deus com o seu comportamento o tempo todo e está financeiramente hoje com a sua vida equilibrada. Hoje é um oficial de alta patente dentro da Marinha. E aí eu posso citar para você tantos e tantos outros exemplos, porque ninguém alcança nada sem esforço, sem iniciativa. Se você não pensar dessa forma, pensando que eu vou deixar Deus, você nunca vai deixar Deus de lado porque você está estudando, querido. Você nunca vai deixar Deus de lado porque você está trabalhando. Você vai deixar Deus de lado quando você não o honra, se você não honrá-lo, se você não colocá-lo, ou seja, na sua vida em primeiro lugar, ou seja, sempre o primeiro o Senhor, tudo é para o Senhor, certamente você vai deixar Deus de lado. Mas você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer uma série de coisas honrando a Deus o tempo todo. É isso que eu quero que você aprenda. Não coloque a sua vida pensando que é só ali na igreja que você faz alguma coisa para Deus. E aí você limitou a sua vida ali. Fé é fé, negócios são negócios. Essa dualidade está completamente equivocada. Se você quer alcançar vitória na sua vida financeira,
você precisa ter iniciativa. E leia esses textos novamente de Provérbios. Leia, porque o preguiçoso pode ser uma palavra que seja ofensiva para alguns. Não está falando só daquela pessoa que não gosta de fazer nada, mas é aquela pessoa que reclama o tempo todo, está sempre dando desculpa. É interessante que o texto diz, ele se acha mais sábio do que os outros. Mais sábios do que os outros. Eu conheço gente assim? Conheço. Você conhece? Conheço. E a gente mesmo tem que ter cuidado com isso. Se nós não tivermos cuidado, não vamos viver a prosperidade que vem do alto, ok? Que Deus te abençoe neste dia, pense sobre isso, peça a Deus aí que ilumine a sua mente, tem iniciativa, tem esforço. Para você conquistar, não tem jeito, você precisa se esforçar, ok? Deus te dê muitas bênçãos nesse dia de trabalho aí, talvez você já esteja começando a trabalhar, já começou, está no caminho. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te livre de todo o mal. E amanhã estaremos aqui para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir. Shalom!